Já tá chegando mais um vídeo começando, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco como vocês podem aprender qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. De física quântica até mesmo fazer um simples miojo. É a mesma coisa. Então você vai se surpreender, na verdade, e até se arrepender de não ter aprendido isso antes, não ter tido essa informação antes. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo, ajudar ele também a poder entender esse processo de aprender qualquer coisa, vai ser de grande valia para ele também. E aprender, já vou tirando um mito aqui já antes de qualquer coisa. Aprender qualquer coisa não é questão de dom, nem questão de genética, muito pelo contrário. É questão de técnica. E uma pessoa inteligente é simplesmente uma pessoa que retém uma informação no cérebro e quando ela bem entende, ela consegue acessar esses dados sem se esquecer. Basicamente é isso. Basicamente, né? Tá, mas como é que eu aprendo alguma coisa que eu não gosto, Robert? Ponto, ela é difícil aprender. Geralmente muita gente não gosta de matemática, ou português, enfim, geografia. Independente. Eu vou contar uma história pequena para vocês poderem entender o contexto desse vídeo, que vai ser bem explicativo. E vocês vão entender que o começo do problema de vocês não aprenderem alguma coisa está enraizado nas pessoas à sua volta. A minha filha, para quem não conhece, tem uma filha de 2 anos chamada Lauren. Ela tem 2 anos de idade, né? Minha filha, ela sabe os números de 1 a 10, ela sabe os números de 1 a 10 em inglês e ela sabe o alfabeto, sim, todas as letras, de A a Z. Você pode embaralhar, fazer o que for, ela sabe todas as letras. E eu estou ensinando ela agora a juntar as palavras, a realmente ler sílaba por sílaba, né? Ela sabe as cores, ela sabe muita coisa com 2 anos de idade, né? Só que qual que é o problema disso? Ah, mas sua filha é uma superdotada, ela sabe... Não, muito pelo contrário. Na verdade, não me falaram que uma criança de 2 anos de idade, ela não poderia aprender, ela não saberia as coisas. E sim, só brincaria, faria coisas simples e não coisas mais complexas como uma leitura, como identificação de muitas coisas. E eu, na minha inocência, comecei a ensinar minha filha. Ela estava com 1 ano e meio, um ano e 3 meses, 4 meses. Eu comprei um tabuleiro de alfabeto, letras e números, e comecei a brincar com ela, ensinando ela a ler as palavras, as letras, as coisinhas. E eu achei para mim isso normal. Eu nunca tive filha, a primeira filha que eu tenho, então comecei a ensinar ela e ela começou a aprender. E uma vez eu conversando com a minha colega, aí eu estava com a minha filha começou a falar as palavras, as letras, aí a menina se assustou, falou: Nossa! A sua filha com 2 anos já sabe ler, já sabe fazer as coisas. Eu falei, sim, por quê? Eu achei normal. Sim, por quê? Eu falei, não, meu, isso daí é uma dádiva, porque as crianças não sabem fazer isso, ninguém sabe fazer isso. Olha, ela falou assim, eu cuido de uma criança de 5 anos. A criança até hoje ela não sabe ler, ela não sabe nada. Ela ficou chocada. Aí eu falei pra ela, tá, mas é que, bom, ninguém chegou pra mim e falou assim, ah, uma criança ela vai conseguir aprender a ler ou escrever, fazer alguma coisa quando ela tiver a tua idade. Para você aprender qualquer coisa, você tem que tirar as barreiras que tem na tua mente. As pessoas colocam muita barreira na mente das pessoas para que elas não possam aprender tal coisa. Quando você chega na escola, a pessoa já fala, nossa, quando você chegar no primário, no colegial, a criança passa da terceira, quarta série, vai para quinta, fala, meu, quando você chegar no colegial, matemática, nossa, português, cara, eu odeio português, eu odeio matemática. Então já começa a colocar aquele bloqueio na mente da pessoa. A pessoa, pela primeira dificuldade que ele tiver naquela matéria, fala, já não gosto, já não quero, já não vou aprender. Então já começa por aí, é o primeiro passo. É essa barreira que as pessoas impõem. Fato é um caso da minha filha. Ninguém falou para mim que uma criança começa a aprender a ler, ou escrever, ou fazer alguma coisa depois dos 5, 4, 5, 6 anos de idade. A minha filha com 1 ano e meio já estava sabendo ler. E ela tem 2 anos de idade. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, até no Instagram, alguma coisa, eu vou postar para vocês poderem ver a leitura que ela faz, tudo, as palavras, tudo que ela sabe fazer. Mas não me explicaram, não falaram isso pra mim. Então, na minha inocência, achando que era normal, achando que pra mim é normal, acha não, é normal, é normal. Eu comecei a ensinar a criança, se ela já tem cérebro, se ela já sabe utilizar o cérebro dela, por que não ela já usufruir informação, aprender essas informações? A coisa é quebrar essas barreiras que as pessoas impõem, não ouvir o que as pessoas dizem, porque as pessoas, ela tem preguiça de querer aprender as coisas. Agora vamos lá para os tópicos, que eu vou falar que esses tópicos vão ser literalmente pedrada na
na tua cabeça para você realmente poder aprender qualquer coisa. E se depois desse vídeo ainda você depois não ficar esclarecido, aí você problema seu, se daqui para frente, depois desse vídeo, do entendimento que eu vou passar, das etapas que eu vou passar, você lá não for uma pessoa que quer aprender qualquer coisa, aí infelizmente não vai ser burrice, vai ser preguiça. Antes de qualquer coisa, a princípio de tudo, o cérebro, para reter informação, ele precisa ser saudável. Mas como eu vou saber se meu cérebro está saudável ou não? Pela alimentação que você faz. O primeiro tópico é esse, é a alimentação. Mas o que, que eu como? O que, que eu posso comer? Pela manhã, você pode comer alimentação que tenha tipos de farináceos. Então, se os farináceos, que tudo que vai farinha, o nome já diz, né? Alguma farinha, porque esses farináceos, ele tem alguns carboidratos, tem algumas os elementos químicos que te ajudam o seu cérebro a processar melhor a energia para você poder trabalhar. Eu tô explicando de uma forma bem simples, não quero levar nada muito técnico aqui para ser o vídeo mais objetivo possível, tá? Segunda coisa, há uma substância, eu vou falar uma vitamina, pronto, uma vitamina chamada cloreto de magnésio. Essa é a vitamina que o cérebro absorve. Então, da mesma forma que você chupa uma laranja e a sua pele, ela puxa a vitamina C para poder deixar a pele mais vitaminada, para ter um cuidado melhor da sua pele, quando você come um alimento que tem cloreto de magnésio, esse cloreto de magnésio, o corpo ele absorve. O cérebro ele absorve essa vitamina. E qual que é o que ocorre depois? O cérebro acaba ficando saudável. Então, onde é que eu consigo encontrar esse cloreto de magnésio? Você consegue encontrar esse cloreto de magnésio em frutas, não todas, são algumas frutas específicas, são poucas comidas que têm esse cloreto de magnésio. Então eu vou deixar até uma lista aqui de algumas dos alimentos que tem bastante influência do cloreto de magnésio. E se você não come isso daí, seu cérebro está definhando. É o motivo de você estar esquecendo muita coisa, não estar se lembrando de muita coisa que você... Eu já tive esse problema muito, de não me lembrar de muitas coisas do que eu fazia, por conta disso, do cloreto de magnésio que eu não comia. Por mais que eu estudasse, gostava de estudar, fazer as coisas, mas eu não conseguia me reter informação, que eu falei lá no começo. Eu não conseguia reter informação porque meu cérebro era fraco, era definhado. Tá, mas fora isso, é só assim que eu vou conseguir comer? Não. Você pode ir na farmácia, você pode comprar a vitamina, cloreto de magnésio, e você tomar. Só que tem dois modos dela. Tem ela em pó que você dilui em água, que é muito ruim, que ela é muito amarga, né? E você pode comprar em comprimido para você tomar. Só que existem dois tipos de cloreto de magnésio. Tem o cloreto de magnésio e o cloreto de magnésio PA, que é a última formação do cloreto. O que acontece? Quando você come o cloreto de magnésio, o seu corpo ele faz uma conversão desse cloreto de magnésio e ele vira um cloreto de magnésio PA. Eu não vou dar a explicação técnica aqui. E esse cloreto de magnésio PA que é usufruído pelo cérebro. O resto do cloreto de magnésio é usufruído por outras partes do corpo, para dar eletricidade, para não dar câimbra, essas coisas. Então você pode comprar diretamente o cloreto de magnésio P.A. Eu vou colocar o nome aqui embaixo. Ah, Albert, eu estou tomando cloreto de magnésio. Por quanto tempo eu tenho que tomar? Olha, se você deixar de comer arroz e feijão, o seu corpo vai ficar faltando ferro. Você pode substituir por outros alimentos que tenham ferro, sim, mas você não pode ficar sem o ferro no corpo, porque senão você fica uma pessoa anêmica, pode levar... Essa anemia pode piorar, virar uma leucemia, que é um câncer no sangue, e pode acabar vindo te matar, só por conta do ferro que você não vai ter no corpo. E o cloreto de magnésio? Eu posso deixar de... Eu tenho que comer quanto tempo? Sempre. Tá, beleza. Você já está tomando cloreto de magnésio e vai te deixar mais inteligente isso? Não. Agora isso só deixou seu cérebro preparado e hidratado para começar a receber as informações. Como é que você vai fazer agora? Estudar várias vezes por dia para poder fixar, para exercitar, aliás, o seu cérebro. O seu cérebro precisa ser exercitado antes de você começar a aprender as coisas. Porque assim é como um músculo. Não tem como você hoje começar a academia e amanhã já ir para os palcos de um campeonato internacional de musculação. Não tem como. Você precisa treinar seu corpo, você precisa fazer alongamento, tem muita coisa que precisa ser feita. Ah, mas é uma coisa que vai demorar muito. Nossa, meu amigo, é uma questão de honra. Um ser humano ele tem é o mínimo básico que a gente precisa ter, que você precisa ter, para você poder reter informação e ter um cérebro saudável. Do contrário, você vai terminar sua vida tendo, pode ter uma amnésia, enfim, ou entre outras doenças também que são prejudiciais, que provindas do cérebro, que muita gente vai ter no futuro, por justamente ter um cérebro definhando. Aí você me fala, então quer dizer que esses caras crânios super
pessoas que têm um gabarito alto, pessoas que passam em universidade, 30 universidades em primeiro lugar, que sabem, têm informação, concurseiros que fazem coisa, tem um cérebro saudável? Sim, tem um cérebro saudável. Então quer dizer que eles só fazem isso? Não. Aí que tá uma outra questão que eu vou entrar não em muitos detalhes para esse vídeo não ser banido, que é o quê? Uma suplementação mais forte. Um exemplo, quando você vai fazer uma competição de musculação, aqueles fisiculturistas, eles não só estão puxando ferro, eles tomam anabolizantes para deixar o músculo maior, para aumentar o desenvolvimento, a carga de força deles, para poder aumentar mais peso, para aí sim o músculo poder crescer mais, para pegar uma desenvoltura maior. Ou seja, quando você está tomando esse anabolizante, você está fazendo algo para sobressair o limite do teu corpo, para ele subir, para ele ir ainda mais longe. Então, existem substâncias, que eu não vou falar o nome aqui, mas substâncias que fazem a você expandir o teu conhecimento, você faz expandir a tua mente. Então, essas substâncias são utilizadas muito em concurso público, pessoas na universidade, muito pessoal que estuda medicina, ou 7, 8 anos de faculdade, e precisa reter essas informações para ser uma pessoa um profissional de qualidade, eles tomam esses medicamentos, sim. Então, o primeiro passo é você quebrar o mito de que aprender alguma coisa é difícil, porque isso foi colocado na tua mente, que nem se falasse isso da minha filha, eu não teria nem ensinado ela, acredite, porque as pessoas até falam, tá, vou esperar o tempo, coisa. Não, eu acabei ensinando ela antes do tempo, e minha filha tá aí, já está sabendo ler e fazer algumas coisas. O primeiro passo é esse. O segundo é ter um cérebro saudável para ele poder reter informação. Se ele não tiver saudável, ele não vai reter. Você vai esquecer das coisas, você não vai saber das coisas direito. E lá na frente você pode ter uma amnésia ou outros problemas mais graves. O terceiro é, se você quer ter um cérebro super desenvolvido, sim, eu não estou nesse vídeo fazendo para ninguém tomar nada, mas eu estou explicando o que as pessoas fazem, tá? Então eles tomam esse suplemento, essa suplementação, esses anabolizantes cerebrais, seriam assim, para dar esse bump no cérebro. É como se fosse uma cocaína do cérebro, para deixar o cérebro mais forte, para ele reter mais informação, você ter mais foco naquilo que você for fazer. É mais ou menos isso. Ah, beleza, Albert, agora é só fazer isso que agora eu já vou ser um Albert Einstein da vida? Não, não é bem assim. Cada cérebro, cada cérebro, presta bem atenção nessa parte que é muito importante. Cada cérebro trabalha de uma forma diferente. Ou seja, você, diferente de mim, aprende as coisas de uma forma, de um modo diferente de visão. Tem gente que consegue aprender as coisas vendo, tem gente que consegue aprender as coisas só ouvindo, tem gente que consegue aprender as coisas escrevendo, vendo figuras. Então, cada cérebro tem um modo diferente de aprender. Você tem que descobrir qual é o modo que o seu cérebro aprende. Ah, mas como é que eu consigo ver isso? Simples, é só você fazer o teste. Ou mesmo na escola, quando você está fazendo sua melhor aula, aquilo que você gosta, você geralmente anota, ou você simplesmente só ouve o que o professor está falando e você já consegue lembrar. Então, esse é um dos fatores. O que acontece? Depois que você faz isso, você começa a anotar ou lembrar daquilo, você tem que exercitar a tua mente como você estivesse palestrando sobre aquela informação, porque o seu cérebro retém informação, mas para você poder fixar ela tem que ter uma janela de saída também. Ou seja, você aprendeu, você reteve informação, você vai lá e faz o quê? Solta ela depois, ou seja, ensinando para alguém, ou mesmo você falando em voz alta para si mesmo, para você poder fixar. Quando você faz isso de soltar informação, o seu cérebro vai buscar lá atrás essa informação que acabou de chegar e ele começa a fixar aquilo, porque você vai estar ouvindo, você vai estar usando, além da sua visão para a leitura, você está usando a sua voz para emanar as palavras e você vai estar usando a sua audição para ouvir e vai estar captando de volta. Então, só pelo fato de você estar lendo é uma informação, mas ao fato de você estar falando aquela informação e recebendo ela de volta aqui, você está exercitando três partes do seu corpo que vão estar trabalhando simultaneamente para te ajudar a você ter um desempenho melhor. Ah, mas quantas horas por dia eu devo estudar? Respeite o seu cérebro inicialmente. Você estude, até porque uma pessoa que vai começar a estudar agora e tem um cérebro preguiçoso, não vai conseguir estudar por muito tempo, o cérebro vai ficar cansado, você vai ter sono no começo. Então, a princípio, no começo, no primeiro mês,
Estude o quanto o seu corpo, o seu cérebro conseguir, e depois desse primeiro mês você tem que começar a forçar o cérebro para ele poder se esticar e ir mais longe, porque senão ele vai ficar acomodado. Aí se você estuda 1 hora por dia e depois da primeira hora começa a ficar com sono, então você tem que começar a quebrar isso. Mesmo com 1 hora você tem que levantar, sair andando, fazer alguma coisa, exercitar seu cérebro para você poder focar. E vou deixar aqui uma chave de ouro, algo que ninguém fala. Para você aprender qualquer coisa, depois que você tiver com o cérebro preparado e usufruiu essas informações, você está adaptando essas informações que eu falei, a chave final é: use a emoção para você poder aprender alguma coisa. Ou seja, para você conseguir aprender algo, você tem que estar relacionado com aquilo que você quer aprender. Como assim relacionado? Você tem que estar sentindo alguma emoção por aquilo que você quer aprender. Esse é o modo mais prático, mais fácil que você tem para você poder reter alguma informação. Um exemplo: quando você xinga alguém, você vai esquecer daquilo. Mas quando você recebe esse xingamento, aquilo fere teu coração, te amargura e você nunca mais vai esquecer daquilo. Pegou essa? Então, sinta algum sentimento por aquilo que você está fazendo. Coloque, enquadre algum sentimento para você poder aprender aquela informação. Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês poderem sentir a noção do que eu estou querendo dizer. Eu sempre fui uma pessoa de humanas. Então, eu sempre gostei de trabalhar a parte administrativa, amo essa parte de negócio, o mundo business, o mundo da literatura, ler, eu amo isso, sempre gostei. E eu sempre tive um déficit muito grande quando mais novo na parte de exatas, números, cálculos, essas coisas. Eu confesso que até meus 20 anos de idade eu não sabia fazer uma conta de dividir, porque eu tinha medo, receio, eu não gostava. Falavam para mim que era difícil, eu não gostava e nunca quis aprender. Então depois de um tempo fui quebrando essas barreiras e fui aprendendo algumas coisas. E agora eu estou numa situação que eu, que sempre fui de humanas, estou aprendendo física quântica. Estou aprendendo física quântica. E peguei umas barreiras de início no estudo, porque é um estudo muito complexo, né? E o que me ajudou e está me ajudando nisso é que eu comecei a colocar a física quântica junto com a minha fé. Como assim com a sua fé? Sim, eu comecei a analisar fatos bíblicos e fatos da física quântica. Eu amo muito, eu sou uma pessoa muito evangélica, eu temente a Deus, e por conta da minha fé, eu comecei a trabalhar algo que é emocional meu, junto com a física quântica, o que está me ajudando muito para mim poder aprender. Então, por quê? Mas como assim? Porque eu consigo associar aquilo que eu tenho conhecimento, que é das coisas da Bíblia, né, juntamente com a física quântica. Ainda que muitas das vezes tem coisas que são controversas, mas eu consigo converter aquilo de uma forma que me ajuda para eu poder absorver informação. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Desculpa, esse vídeo está muito grande. Eu tenho um conhecimento básico, intermediário de mandarim chinês. Então, eu falo um pouco chinês. Eu aprendi um pouco, mas isso é um assunto para outro vídeo, como eu aprendi. Como é que eu aprendi algumas palavras? Eu fazia associação de algumas coisas. Olha só que loucura que eu vou te contar aqui. Então, por exemplo, quando eu aprendi alguma palavra, por exemplo, a palavra Shudian. Shudian. Desculpa a minha pronúncia, pode estar não estar tão sério assim, mas a palavra Shudian em mandarim significa livraria. Livraria é. Mas a palavra Shurian aqui me remeteu à palavra sutiã. Olha só, mas como assim uma palavra sutiã? Nada a ver. Mas porque uma vez quando eu era pequeno, eu estava passando numa livraria e sem querer, eu andando com coisa, eu acabei caindo num lugar que era de contos eróticos, então estava toda aquela coisa. Então foi uma situação, por ser criança, foi a primeira vez que eu vi aquilo, foi uma situação um pouco traumática para mim. Então eu liguei aquela palavra a uma situação traumática e criou aquele sentimento, aquela coisa, e eu nunca mais esqueci. Então, toda vez que eu vou numa livraria, eu lembro da palavra Shurian, que significa, eu ia falar sutiã, que significa livraria. Então, isso é um exemplo básico, pequeno, um trecho pequeno para vocês poderem entender qual é o funcionamento, como é que funciona o cérebro. Se você liga alguma coisa ao sentimento, você consegue aprender muito mais rápido. Você consegue fixar. Toda vez que tem sentimento naquilo que você está fazendo, você consegue lembrar. Garanto se perguntar para você, como é que foi o dia do seu casamento, ou o dia do nascimento do seu primeiro filho, ou aquele dia que alguma coisa que mexeu com o seu emocional, que foi inesquecível para você, eu garanto que você vai conseguir contar tintim por tintim.
todos os mínimos detalhes. Por que você vai conseguir contar? Porque aquilo mexeu com os seus sentimentos. E sentimento, quando fala em sentimento, o cérebro foca 100% em guardar e reter aquela informação. Fala, opa, é sentimento? Então eu vou guardar porque isso é importante. Ou seja, o cérebro guarda as informações importantes que ele acha que são importantes. E o que são importantes para o cérebro? Tudo aquilo que tem sentimento. Tem sentimento é importante. E é importante, eu vou guardar aqui no cérebro. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que ajude vocês muito nisso daqui. E a partir de hoje, desse vídeo, você está tendo esse conhecimento. Se a partir daqui você não tomar as devidas providências para você poder crescer, você ter uma mente mais saudável, reter informação e aprender alguma coisa, lembre-se de alguma coisa. O problema está aqui, ó, em você. Na preguiça.